nem a Mimi, porque eles estão viajando, mas eles vão assistir depois. Mas nós estamos aqui. Fábio, com você. Isso aí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vou com vocês. Sim, estamos vendo. Sim, Perfeito. Está fora de ordem. Bom, então, só relembrando a nossa proposta, né, desse estudo sobre Jesus, que a gente, né, deu o título de Com Jesus pelo Caminho. Então, é uma proposta de a gente estudar essa vida de Jesus, né, relatada pelos quatro evangelhos, de acordo mais ou menos com a sequência histórica, né, desses eventos envolvendo a vida de Jesus, desde o nascimento até a morte de cruz. Então, só relembrando, a gente ainda está aqui na Galileia, né? Óbvio, Jesus já foi para Jerusalém, né, em algumas outras situações, já voltou, mas a gente está nesse meio para o final do ministério de Jesus, e o ministério dele ainda, nesse momento, né, das histórias aqui de Mateus, como a gente viu na semana passada, Mateus 8 e 9, hoje a gente vai entrar no finalzinho do 11 e no 12, Jesus está por aqui, né, nessa região da Galileia, no mar, nessas cidades perto do mar da Galileia. E é interessante que é nesse triângulo aqui onde se desenvolve a maior parte do ministério de Jesus, né? Então, principalmente nessa região de Cafarnaum, olha aqui a quantidade de eventos, né, envolvendo a, eventos, né, relacionados à vida de Jesus. Então, a gente viu na semana passada a cura da sogra de Pedro, a cura do servo do centurião romano, a cura do paralítico, a cura da mulher com hemorragia, a ressurreição da filha de Jairo. E hoje a gente vai dar mais um passo, a gente vai ver essa cura do homem com a mão atrofiada e uma declaração de Jesus do capítulo 11. Então, a gente ainda está por aqui nessa região do Mar da Galileia. E o tema dessa noite, do estudo dessa noite, é o descanso em Jesus. E esse era um tema que a Karine seria certamente a pessoa mais indicada para apresentar, né? A pessoa mais recomendada aí. Mas depois de 3 estudos, né, que ela fez do Sermão do Monte, a gente não teve coragem de pedir para ela fazer mais um. Mas enfim, né? Por quê? Porque todos os atos de Jesus, né, toda a vida de Jesus foi uma vida marcada por essa sensibilidade para com o outro, para com o próximo, né? Eu gosto da forma como Augusto Cury chama Jesus, né, num daqueles livros que ele escreveu, né, o mestre da sensibilidade. Então, a história toda de Jesus é essa sensibilidade, esse cuidado, esse interesse pelo outro, né, esse se colocar no lugar do outro e atender às necessidades do outro. E o tema para nós, para essa noite, é descanso em Jesus, né? Que a gente vai ver aí em Mateus 11, 28 a 30, e depois do comecinho do capítulo 12, e algumas questões envolvendo esse tema, né? Que tipo de descanso é esse descanso que Jesus promete, ou que Jesus oferece? Mais do que promete, ele oferece, está à disposição para nós hoje. Qual é a abrangência desse descanso, né? O que envolve esse descanso? E uma pergunta que surge, né? Esse descanso que Jesus oferece para nós hoje é um descanso que envolve uma vida de sossego, uma vida de inatividade, né? Como a gente diz, sombra, água fresca e brisa, né? Soprando em nós, ou envolve outras coisas, né? O que está envolvido nesse descanso que Jesus oferece? E aí, a gente, como contexto, né, para esse tema, deixa eu só tirar a Síria aqui, que ela está querendo se manifestar. Mas como contexto, essas 4 imagens, você se identifica com uma dessas 4 imagens? Né? Aqui mostra, retrata assim, de forma bem visual, como é a nossa vida hoje, nessa correria, né? Atrás do tempo, atrás do relógio, muitas atividades, nesse excesso de atividades, essa vida e é de correria, e não só de correria, mas de sufocamento por tanta coisa que precisa ser feita e realizada hoje. E é interessante que agora eu estou observando que tem 3 imagens de uma mulher aqui, né? Mas foi sem querer, mas é real, né? As mulheres sofrem mais esse tipo de sobrecarga do que os homens, né? Porque tem que trabalhar dentro, fora de casa, atendendo uma série de necessidades de marido, de filho, de família e uma série de coisas, né? Então, está bem real. Mas essa é a nossa vida hoje, né? Uma vida de sobrecarga, uma vida de falta de descanso. E principalmente falta desse descanso que Jesus oferece. E como contexto também,
Hoje a gente tem esse tipo de vida porque a gente vive uma epidemia de ansiedade, né? Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde que ranqueia aqui os países que percentual, né, que porcentagem desses países são afetados, que porcentagem da população desses países são afetados, por exemplo, por ansiedade. E aqui, né, a gente sabe bem isso, que o Brasil é o número um em ansiedade nesse ranking mundial, né? 9,3% da população do Brasil sofre de ansiedade, enquanto a média global gira em torno de 3,5%. Né? E aí tem outros países, na sequência, me chamou um pouquinho a atenção, né? A China, eles trabalham pra caramba, né? Mas vivem, tem um percentual quase um terço de ansiedade em relação a nós, né? O que que acontece nesses países? Por que que o Brasil tem esse índice tão alto e é o líder aí nesse ranking de ansiedade, né? Não sei a resposta. Mas o fato é que essa ansiedade muitas vezes ela deriva para outros tipos de outros transtornos, né? Depressão, por exemplo, e uma série de outras coisas. Outro dado nesse contexto, né, como a gente vive essa epidemia de ansiedade, não só de ansiedade, mas de transtornos psicológicos, aqui é um gráfico um pouquinho diferente que ele mostra o seguinte: dentre as pessoas, né, no Brasil, aqui é só Brasil, mas dentre todas as pessoas no Brasil que se declaram ou que informam que sofrem de algum transtorno psicológico, essa pesquisa aqui da Ipsos, que é desse ano, ela mostra, ela estratifica quais são esses transtornos psicológicos. Então, se a gente olhar de todos, dos 100%, né, dos transtornos psicológicos, 53% é ansiedade, ou seja, reforça aquele dado da Organização Mundial de Saúde. Não significa que 53% das pessoas do Brasil sofrem de ansiedade, não. Mas daqueles que sofrem de algum transtorno psicológico, ansiedade representa 53% desses transtornos. E olha aí a diferença entre homens e mulheres, né? Mulheres, 64%. Depois vem depressão, olha a diferença também, né, entre homens e mulheres. 67% das mulheres que têm transtornos psicológicos do Brasil sofrem de depressão. Depois TDAH e o burnout. Olha que interessante, né? As mulheres, 75% das mulheres em relação a homens, né, da amostra aqui que sofrem burnout, 75% são mulheres. Quer dizer, por essa sobrecarga realmente das atividades. E aí, quando a gente vai à Bíblia e a gente lê esses versos, né, do capítulo 11 de Mateus, isso é um refrigério, isso cai assim como alguma coisa assim que refrigera a nossa alma frente a essa vida de dificuldade, né, e de correria e de transtornos psicológicos que a gente vive. Alguém poderia ler para nós Mateus 11, 28 a 30? Quem está com a Bíblia aí fácil na mão? Mateus 11, 28 a 30. Alguém Quiser poderia? ler. Por favor, Roberta, a nossa leitura oficial. Oficial, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Roberta, reproduzi o texto aqui. Olha que texto bonito, né? Esse texto ele é um dos mais conhecidos, não só das declarações de Jesus, mas de toda a Bíblia. Talvez junto com o Salmo 23 aqui, ele está meio que pareando ali, né? Olha esse convite de Jesus: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e não para ali. E Jesus diz: eu vou atuar em cima de vocês, em cima dessa dificuldade de vocês, e eu vou trazer alívio para vocês, né? Esse texto ele é conhecido como o convite de Jesus, né? E, na verdade, quando a gente olha aqui os imperativos, Jesus está fazendo, na verdade, três convites, né? Que são esses aqui. Vinde a mim, o primeiro. O segundo, tomai sobre vós o meu jugo. E o terceiro, aprendei de mim. Então, dentro desse convite de Jesus aos cansados e sobrecarregados, ele desdobra esse convite em três imperativos: vinde a mim, tomai o meu jugo e aprendei de mim. E a gente vai dar uma analisada em cada um desses três convites, que, na verdade, esses três convites representam, dentro desse grande convite de Jesus, eles representam três passos que nós precisamos dar na nossa
comunhão com Jesus na nossa vida cristã para usufruir desse descanso prometido por Jesus. Então, que passos são esses? O primeiro passo, vinde a mim, vocês que estão cansados de quê? De lutar contra o quê? De lutar contra uma rotina diária extenuante, que muitas vezes não faz sentido, né? A gente corre atrás ali do nosso sustento diário, né? da provisão das coisas necessárias para nós e para as nossas famílias. A gente luta contra as atrações do mundo, né? Contra um mundo que oferece uma escala de valores que é totalmente, diametralmente oposta ao que a Bíblia, ao que Jesus nos oferece. Muitos de nós lutam aí contra vícios, contra maus hábitos, contra tentações, né? Isso aqui é a humanidade, na verdade, né? É um retrato da própria humanidade. A humanidade corre atrás ali de vícios, de maus hábitos, de tentações. A humanidade luta contra problemas relacionais, familiares, profissionais. A humanidade luta contra doenças físicas, mentais, espirituais e contra o seu eu pecador. Então, qual é esse primeiro passo? Vinde a mim, né? Quando Jesus diz isso. É buscar ajuda em Jesus. Ele está convidando cada um de nós a buscarmos ajuda nele. Agora, como isso acontece de forma prática? Isso que é importante para nós. Como a gente dá esse primeiro passo, que é ir a Jesus? É um passo de conscientização, num primeiro momento, mais do que uma ação, é uma conscientização do quê? Da nossa condição de pecador e das consequências dessa condição. A gente já estudou isso, né? O salário do pecado é a morte. Lá no capítulo 3 de Gênesis, no comecinho da Bíblia, quando a gente estudou esse capítulo. A gente, quando entende a nossa condição de pecador e que a consequência dessa condição é a morte, mas não é essa morte nos 85, 90, 95 ou 100 anos, mas é a morte eterna, é deixar de existir. E quando a gente olha para isso e para a nossa condição e a gente enxerga essa total incapacidade que nós temos de resolver esse problema, aí a gente enxerga que em Jesus a solução. Então, esse vinde a mim, essa consciência de que só há solução para o problema do pecado em Jesus, nele. E aí essa conscientização nos move, nos habilita a dar os próximos dois passos. Então, o primeiro passo, vinde a mim, é essa conscientização de que somente em Jesus há solução para o problema do nosso pecado, da nossa condição de pecadores. E o passo 2, tomai sobre vós o meu jugo. A gente precisa entender o que é jugo, né? Uma palavrinha que não está muito próxima aqui da nossa realidade, mas era alguma coisa muito conhecida ali para um judeu do primeiro século. O que que é jugo? Aqui tem uma imagem de um jugo, né? Tanto sozinho quanto, né, dos bois ali, fazendo uso desse jugo. É um instrumento de madeira que era colocado para treinar um novilho. O que que é um novilho? Um boizinho novo para o serviço. E como que isso era feito, né? Como é que eu treino um boi novo para o serviço? O que que era o serviço? Puxar ali, né, o carro de boi, a carroça, o que for, né, por conta dos trabalhos diários dentro de uma sociedade agrícola. Então, como é que era feito isso? Um boi mais velho era colocado, mais experiente, era colocado ao lado de um boi novinho, de um novilho, e esse boi mais velho, mais experiente, ele já conhecia, né, quem puxava ali o carro de boi, né, o chamado boieiro. Ele conhecia as vontades, os próprios caminhos por onde, né, aquele boieiro levava o carro, e ele sabia como lidar com os desafios das tarefas do dia a dia, né? Por exemplo, num atoleiro ou numa subida, era o boi mais velho que fazia mais força, porque ele estava mais acostumado, ele já tinha experiência, né, em como subir por ali. Então, ele que fazia mais força, era ele que arcava com mais peso. E no dia a dia, né, nesse convívio ali com o boi mais experiente, o boi mais velho, esse novilho ia aprendendo e ia sendo ajudado por ele dentro do dia a dia. E é exatamente essa imagem que Jesus tem em mente quando ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus se colocando ali como esse, entre aspas, boi mais experiente, que conhecia o boieiro. Quem era o boieiro? É Deus, né? Aquele que conduz, que os conduzia, que nos conduz ali pelos caminhos e pelos desafios da vida. Então, Jesus se colocando nessa situação, nessa condição, e nos convidando a tomar ou a entrar com ele aqui, né? Divide comigo aqui o meu jugo, né? Toma sobre você o meu jugo. Entra aqui no lugar do novilho menos experiente, do boi novilho.
que significa isso? É aceitar a vontade de Jesus para a nossa vida. Venha, toma o meu jugo, anda comigo aqui e vai aprendendo de mim, né? É aceitar essa vontade de Jesus para a nossa vida. Como isso acontece de forma prática? Aqui já é uma escolha. Se antes o passo um, que era ir a Jesus, era uma conscientização, né? Era entender que é só em Jesus tem a solução para o nosso problema do pecado, aqui é uma escolha. Eu preciso efetivamente fazer uma escolha. Como é que eu faço essa escolha? Submetendo minha vontade à vontade de Jesus, exatamente como no exemplo aqui do jugo, né? Submetendo a minha vontade ao boi mais experiente que guiava o novilho mais novo. É entregar a ele o comando da nossa vida. Quem assumiu o comando, porque conhecia o caminho, os desafios ali das tarefas, era o boi mais experiente. Então, entregar a Jesus o comando da nossa vida e, principalmente, aceitar o estilo de vida que ele propõe. Então, essa imagem de Jesus aqui mostrando uma realidade muito comum ali para um judeu do primeiro século, falava de forma muito categórica para ele, ou ilustrava de forma muito categórica para quem ouvia Jesus dizer isso. Então, tomai o meu jugo olha, vem aqui comigo que eu vou conduzir você por todas as dificuldades e as necessidades que os caminhos da vida vão levar você. E eu vou fazer a maior força, eu vou arcar com o maior peso. Né? Olha que bonito, né? Esse descanso que Jesus oferece, mesmo em meio a situações de necessidades do dia a dia. Precisava trabalhar, precisava fazer força, precisava carregar peso, mas Jesus se coloca como aquele que carrega esse maior peso, né? Então, quando a gente aceita esse estilo de vida que Jesus propõe, carregando o jugo junto com ele, a gente aceita a vontade dele para a nossa vida. E tem um terceiro passo que concretiza tudo isso, que é o passo de aprender de mim. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu sou o boi mais velho, você é um novilho. Fique ao meu lado e me acompanhe. Eu conheço o Senhor, né, que é Deus, e conheço a vontade dele, eu conheço o caminho, eu já vivi na terra, já passei por lutas, por tentações, por aflições. Eu tenho todo o poder, eu vou ajudar você em todos os momentos da sua vida, não só nos fáceis, mas principalmente nos difíceis. A gente vai estar sempre juntos, porque o jugo impede que as pessoas, né, que os dois bois se afastem. Então, Jesus trazendo essa imagem mostra que a proximidade de ambos, dele com o pecador, vai ser total, né, no dia a dia. E ele tem a resposta, né? Jesus dizendo: Eu tenho as respostas para o que você precisa, para que você possa descansar. Então, o que é esse passo 3? É desfrutar diariamente da companhia de Jesus e dele aprender, né? A gente só aprende com alguém quando a gente faz o quê? Quando a gente passa tempo com essa pessoa. Ah, mas eu posso ler alguma coisa, eu posso, né, ter contato com algum material sem ter contato com a pessoa. Mas o aprendizado ele é potencializado pelo exemplo, quando mais porque pelas palavras, pelos escritos, a gente aprende pela companhia, por estar junto, né, das pessoas ou do mestre ou daquela pessoa com quem nós queremos aprender. Como isso acontece na prática? Não tem outro jeito. Aqui é uma atitude mesmo. No passo um era uma conscientização, no passo 2 era uma escolha, mas aqui eu preciso ter uma atitude de comunhão diária com Deus, comunhão no dia a dia, né? Comunhão nas situações do dia a dia. Por isso a ilustração do jugo ela é muito poderosa, muito potente, porque ali era no dia a dia das tarefas, né? Daquele carro de boi que o novilho ia aprendendo com o boi mais experiente, no dia a dia das necessidades, no dia a dia das tarefas. Não teve nenhum evento, não tinha nenhum evento, né, sobrenatural ali de treinamento, não. Era no dia a dia que isso acontece. E assim é na vida cristã. Quando a nossa atitude é de comunhão com Deus no dia a dia, a gente vai aprender pela companhia de Jesus. E de que forma essa comunhão com Deus no dia a dia ela deve acontecer ou ela se estabelece? Nessa tríade que a gente já comentou em outros estudos com vocês, é através da oração. O que é a oração? É abrir o coração a Deus como a um amigo. Percebe de novo a ilustração da proximidade, né? Ali de estarem juntos? O estudo da Bíblia. O que é o estudo da Bíblia? É Deus falando comigo. Quando eu oro, eu falo a Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu ouço de Deus. Eu aprendo dele. E do testemunho.
Quando eu falo com Deus e eu ouço de Jesus e eu cresço em maturidade espiritual, é muito importante que eu testemunhe, que eu fale desses meus aprendizados para outras pessoas. Isso vai reforçando a minha consciência, reforçando as minhas ideias, o meu compromisso e esse constante aprendizado na companhia de Jesus, né? Então, é isso que esse texto está dizendo aqui para nós. Indo em frente, de novo a Siri entrando, mas que coisa. Deixa eu tirar ela aqui, desligar em definitivo. Então, quando a gente dá esses três passos, né? Vinde a mim, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Qual é o resultado? É o descanso. Mas que tipo de descanso é esse, né? O descanso oferecido por Jesus é o convite a uma vida de sossego e natividade, que qualquer coisa serve, né? Trazendo de volta a pergunta que a gente colocou na introdução. É uma vida de, né, tranquilidade, sem problemas, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum sofrimento mais? Não. Não é esse o tipo de descanso que Jesus oferece. É uma troca de jugos ou fardos. É a minha vontade pela vontade dele. É Jesus pegando o lado do jugo mais pesado, né, que é todo o meu fardo, que é toda a minha dificuldade, que é toda a minha necessidade, e ele assumindo, e eu assumindo a vontade dele para a minha vida. E quando lembra do Sermão da Montanha que a gente estudou há uns estudos atrás, Jesus tem um padrão muito elevado, né? A gente viu lá a tradição dos anciãos, né? Toda aquela tradição oral, que eles tentavam rebaixar o padrão que Jesus tinha instituído dentro da sua lei, dentro dos seus mandamentos. Mas Jesus, quando ele fala, ele profere o Sermão da Montanha, ele diz: que dizem os antigos? O que é a tradição oral? O que os líderes dizem na tradição oral? Eu, porém, vos digo, e aí ele citava as Escrituras. Então, Jesus tem um padrão muito mais elevado, né? A vontade dele para nós é um padrão elevado. Só que esse padrão elevado, olha o que João diz para nós em 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quando eu dou esses três passos, né, de comunhão com Jesus, né, de ir até Ele, de entender, de trazer a vontade dele, né, trocar o jugo com Ele, de trazer a vontade dele como sendo a minha vontade, Ele me ajuda nesse processo. Na verdade, me ajuda não, é Ele quem realiza esse processo na minha vida. Por isso que os mandamentos dele não são penosos, porque eu vou dia a dia nesse trabalho de comunhão diária com ele, eu vou aprendendo dele. E ele vai mostrando para mim aspectos da minha vida que precisam ser transformados, que precisam ser modificados. E isso acontece na minha vida não pela minha atitude, porque a gente não consegue, a gente tem natureza pecaminosa. Mas como a própria Bíblia diz, é Ele que faz, é o Espírito Santo que gera em nós tanto o querer quanto o efetuar, que desperta a vontade de sermos mais parecidos com Jesus e que efetua as transformações necessárias para que efetivamente a gente se torne dia a dia mais parecidos com Jesus, né? E aí Jesus, dentro desse texto, né, aqui de 1 João, que os seus mandamentos não são penosos, ele está enfatizando a leveza do seu padrão, né? O padrão é elevado, mas o padrão é leve. Por quê? Porque é ele que faz isso na minha vida, não sou eu. É ele que realiza as mudanças, é ele que faz as transformações, é ele que gera essa necessidade de mudança no meu coração, né? E aí ele transforma o nosso caráter dia a dia à sua imagem semelhante e semelhança. E no dia a dia a nossa vontade vai se tornando mais e mais semelhante à vontade dele. Esse é o crescimento em maturidade espiritual da vida cristã, né? Que bonito esse verso de Jesus. E essa imagem que eu coloquei aqui para nós, nesse slide, ela mostra muito isso, né? Essa leveza do padrão, né? É, é como essa criança mesmo repousando ali nos ombros do Pai, né? Do Pai ou de Jesus. Né? Nós precisamos ter essa atitude de criança que confia, que se relaciona, que passa tempo, que gasta tempo com Jesus e que descansa nos ombros, né? Ou ao colo de Jesus, porque ele gera essas transformações na nossa vida. E o descanso que ele oferece, que tipo de descanso é? É ausência de sofrimento, é ausência de dificuldade, é ausência de dor, é ausência de desafios da vida? Não.
ele nos dá, mesmo com uma vida, com tudo isso, um descanso para a alma, que se efetiva de que forma? Real na nossa vida, com paz de espírito, com certeza da salvação em Jesus e com esperança, né? A gente vive num mundo sem paz, tá aí todos os conflitos, principalmente o conflito lá em Gaza que a gente está vendo no último mês e meio aqui. O mundo é um mundo que não tem certeza de salvação, né? Um mundo que olha para soluções humanas e vê que tudo que o ser humano faz, todas as decisões e soluções dadas pelo ser humano não resolvem o problema. O mundo está cada vez mais difícil, está cada vez mais retraído, está cada vez com menos esperança, né? E aí, quando não se busca esperança em Jesus, aonde se deposita esperança? Talvez num alienígena que venha a essa terra e nos dê, né, pensamentos mais elevados, né? Talvez aí por isso que se busca vida fora do planeta, né? Para que se tenha um alienígena aqui trazendo maior conhecimento, maior tecnologia, para que, né, se traga esperança. Ou talvez sair desse planeta, né? Agora está se buscando colonizar Marte. Mas o ser humano ele é tão mesquinho e tão pequeno nos seus pensamentos que mesmo que um ser humano consiga ir para Marte, o que que ele vai levar para Marte? A morte. A morte que acontece aqui na Terra vai acontecer em Marte, quer dizer, não tem esperança fora dos planos de Deus, né? Então esse descanso, que é um descanso de alma, ele acontece com essa paz de espírito, pela certeza da salvação que nós temos e pela esperança que nós temos em Jesus, que se reflete no nosso dia a dia nesse descanso para os problemas, para os sofrimentos e para os fardos da vida diária. Porque a gente olha para os problemas, para os sofrimentos e para esses fardos, e a gente sabe que a vida não se resume a esse mundo, que as nossas, né, o que Jesus oferece é muito mais do que essas realidades temporais, que o inimigo de Deus, né, que Satanás tem acesso a essas realidades temporais, a nos causar sofrimento, transtorno, dificuldades, mas que em Jesus, né, na eternidade, isso vai deixar de existir. Então, essa consciência de que a vida não se resume a esse mundo, de que há uma eternidade preparada por Jesus para aqueles que o aceitarem, né? Isso me dá esperança. E sabendo que é dessa forma que isso acontece, eu vou aprendendo diariamente com Jesus. E nesse aprendizado diário com ele, que ele vai colocando pensamentos, consciências, né, ou insights na nossa mente, a gente vai aprendendo a tomar decisões melhores para a nossa vida. Todas as áreas, tanto pessoais quanto familiares, quanto coletivas, em todas as áreas da nossa vida. Esse é o resultado do crescimento com Jesus. Ou seja, esse descanso para a alma, a gente vai desfrutar esse descanso experimentando a paz de Jesus meio e meio aos sofrimentos e fardos da vida. Então, é isso que esse porque essa primeira parte do nosso estudo de hoje mostra e nos diz. Alguma pergunta nesse ponto? Alguém queria fazer algum comentário antes de a gente entrar na próxima sessão do estudo? Não. Eu queria comentar que Vamos seus seguir slides então? estão lindos. Seus slides estão muito bons. Eu falei, gente, que slides bons. Mas eu acho que eu só queria, já que ninguém quer Pois, falar nada, eu tenho que falar alguma diga, coisa. vai lá, querido. Por favor, é tua. Assim, eu até vou compartilhar com vocês, eu só estou esperando sair no YouTube. Semana passada, eu fui para São Paulo e eu assisti uma mensagem numa igreja que chama Nova Semente, em São Paulo. O Tiago gosta muito dessa igreja também. E a gente ouviu um pastor que chama Odailson falar. Ele tem um canal no Instagram bastante ativo, em que ele escreve mensagens bem interessantes todos os dias, esse pastor. E eu vou mandar para vocês o sermão. Mas eu gostei muito desse sermão, porque fala assim, ele estava fazendo um comparativo de como a gente está criando uma religião. Hoje tem um monte de gente evangélica, né? O Brasil está se tornando um país evangélico. Por outro lado, é o país mais ansioso e o país campeão no mundo em pornografia. Ou seja, uma coisa não bate com a outra, né? A gente fala que nós falamos de Deus, vivemos um país religioso, mas a gente não tem essa vivência em atitudes. E ele estava trabalhando essa ideia, foi muito interessante, e eu gostei muito como ele falou, que a gente viveu uma época
que era a teologia da prosperidade, né? Que Deus, você barganhava com Deus, né? Você oferecia, dá seu dinheiro que Jesus vai te dar a casa que você quer, dá no dízimo e Jesus vai te dar a casa que você quer, né? Faz isso e Jesus vai fazer isso para você. Uma barganha ali, isso é paganismo, né? É uma coisa bem antiga que a gente via lá quando fazia os sacrifícios humanos para os deuses antigos. Hoje a gente está vendo um discurso um pouquinho diferente, eu adorei essa palavra que ele falou, uma teologia da produtividade. Hoje a gente tem os coaches, né? Os coaches evangélicos, que são pessoas que vão falar assim que Deus vai te dar é, se você souber se alinhar a Deus, Deus vai te dar a prosperidade, Deus vai te dar a resolução dos seus conflitos, Deus vai desatar os nós. E tem até umas religiões que falam mesmo assim, sessão do desatamento de nós. Assim, eu acho que é interessante falar isso, porque Jesus mesmo não fala que a gente não vai ter problema. Ele fala que a gente vai ter muito problema. E que esse mundo não é só esse mundo, mas ele fala assim: eu tô com você, eu tô andando junto com você, aprenda de mim, né? Então, assim, não existe. A gente ouve muita gente falando de Jesus, mas a gente já consegue, pelos nossos estudos aqui, discernir o que é realmente voz de Jesus e voz de homens. E a voz de Jesus, ela produz frutos relacionados ao caráter dele. Isso é muito importante de guardar. Quando a gente está conectado à videira, quando a gente está conectado a Cristo, a gente produz frutos condizentes com isso. E não frutos de quando eu falo com Jesus, mas eu continuo na pornografia, continuo em outros problemas, por exemplo. Entendeu? Não tem como você contemplar a beleza de Jesus e não ser impactado por esse jugo, ao andar do lado dele, você não aprender com ele. Acho que eu só queria fazer esse comentário para já fazer a propaganda para vocês assistirem a primeira lição, que vai ser o vídeo do pastor Odailson falando. Pode falar, Fábio. Mais algum comentário? Não? Só relembrando os 3 passos. Primeiro, vinde a mim. É buscar ajuda em Jesus, ou seja, conscientização de que só em Jesus nós temos solução. Passo 2, tomai sobre vós o meu jugo. É aceitar a vontade de Jesus para a nossa vida. O que é isso? É uma escolha de submeter a nossa vontade à vontade de Jesus, de andar com ele aqui no parzinho mesmo dos boizinhos, como a ilustração que ele usou. E o passo 3 é aprender de mim, né? Aprender de Jesus, é desfrutar diariamente da companhia de Jesus e dele aprender. E aqui é uma atitude de oração, estudo da Bíblia, testemunho. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Zoom. Passamos por aqui. Vamos entrar na próxima. Vai. Próxima sessão do nosso texto, Mateus 12, de 1 a 14. Alguém poderia ler para nós, por favor? 12, de 1 a 14. São 2 eventos aqui da vida de Jesus conectados com essa primeira parte do texto que a gente leu, do capítulo 11. Alguém poderia ler? Roberta, né? Por favor. Eu? 12, de 1 Sim, a você, 14. filha. Tá. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando aos seus discípulos, Cearas. searas. Ora, estando aos seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe eram lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes?
Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é o maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Perdão, até o 14? Isso, pode continuar a próxima sessãozinha, Roberto, por favor. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-los, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão, estendeu-a e ele ficou sã com a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhes tirariam a vida. Joia, obrigado, Roberta, pela leitura. Então, são dois eventos aqui, dois incidentes, duas situações que Jesus precisa gerenciar ali com a liderança da época, né, com os fariseus. E aí, quando a gente trabalha esse tema, entende pela Bíblia, né, o tema do descanso, e a gente vê o que Jesus está querendo ensinar aqui em relação ao sábado, a gente percebe pelo relato bíblico que o sábado é a expressão máxima desse descanso, né? Como é que a gente enxerga isso dentro desses eventos que Jesus traz aqui, né? Que a Roberta leu para nós? Primeiro, o sábado ele é um lembrete e uma evidência semanal de que o descanso prometido por Jesus não é uma ilusão, mas é uma experiência real hoje, né? Deve ser uma experiência real no dia de hoje, no nosso dia a dia. E por quê? Porque a própria Bíblia traz isso, né? Como a gente estudou lá no começo, lá em Êxodo, quando a gente estudou os Dez Mandamentos, a lei, a gente viu que o sábado ele é um símbolo tanto da criação quanto da redenção. Só trazendo aqui Êxodo 20, de 8 a 11, né? O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essa era a intenção, a ideia original, né? O sábado como uma celebração de Deus como Criador. Mas aí, depois do pecado, depois de Gênesis 3, Deus ele coloca uma dimensão adicional, né? Um símbolo adicional ao sábado, que é o da redenção. E lá em Deuteronômio 5, quando Moisés ele faz, né, na antessala ali da entrada do povo de Israel para a terra prometida, Moisés ele vai relembrando a lei e todos os preceitos de Deus. E aí ele diz lá no capítulo 5: Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, além da criação, além de um símbolo da criação, o sábado passa a ser um símbolo da redenção em Jesus. E aí, quando a gente celebra o sábado no verdadeiro espírito dele, que a gente vai ver qual é esse verdadeiro espírito, que é o contraponto ou as lições que Jesus está querendo deixar aqui nesses dois incidentes, o sábado passa a ser uma poderosa experiência que celebra para nós a criação e a redenção, e o descanso. Por quê? Porque tanto a criação quanto a redenção, quem que faz? Sou eu? Não, é Deus quem faz. É Deus que trabalhou, é Deus quem fez por nós. Então eu descanso. Se é Ele quem faz, o meu papel é descansar nele, né? E esse relacionamento eu celebro também na experiência do sábado, esse relacionamento com Deus,
que é a adoração, que é esse relacionamento vertical, e esse relacionamento com o meu próximo, que é serviço, que é esse relacionamento horizontal. E essa é a síntese de todos os mandamentos. O próprio Jesus disse, né? Que é adorar a Deus acima de todas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Essa é a síntese da lei, né? E a experiência do sábado me permite essa vivência máxima da lei na sua totalidade. A gente vai entender um pouquinho melhor em relação a essas coisas. Mas como que era a guarda do sábado no tempo de Jesus, que é o que a gente viu aqui nos relatos, né? Esse embate entre a liderança, né, religiosa da época, religiosa e civil da época, né? Porque na época era uma teocracia, então o sacerdote, o sumo sacerdote, o sinédrio, eram pessoas, eram os religiosos da época, né? E eram também os chefes civis da época, mesmo dentro, né, da hierarquia romana, mesmo Israel sendo Judá, né, na época de Jesus, sendo um país conquistado e dominado pelos romanos. Mas tinham as leis ali dos judeus e os sacerdotes, os líderes, eram os que ministravam a lei, né, administravam a lei em relação às situações do povo. Mas como que era essa guarda nos dias de Jesus? Qual era esse contexto? Né? Lembrando que Israel, né, o reino que era um reino só de Israel, ele foi desmembrado, né, teve uma cisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte chamado de Israel, denominado de Israel com capital em Samaria, e Reino do Sul denominado de Reino de Judá com capital em Jerusalém, né? Depois do reinado de Roboão, né, o filho de Salomão, isso acontece. E aí, pela idolatria, pela transgressão da lei, pela rejeição aberta e voluntária do povo em relação a Deus, o Reino do Norte foi destruído pelos assírios lá em 722 a.C. E o Reino do Sul não chegou a ser destruído, mas foi levado em cativeiro pelos babilônios lá em 586 a.C. Então, por todo afastamento de Deus. Só que depois de 70 anos, né, tem toda aquela história de Israel, de Judá ali, o povo volta, né, e aí Neemias reconstrói o templo, Esdras redescobre a lei, né, faz a leitura da lei diante do povo, e aí começa de novo é, a, a, a monarquia judaica ao longo, depois desse período, né? E aí, nesse contexto, os líderes da época, né, os fariseus, eles criaram uma série de regras e regulamentos com o objetivo de proteger a santidade do sábado, proteger aqui entre aspas. Dentro dessas regras e regulamentos, tinham mais de 600 determinações de como guardar o sábado. Olha que loucura era esse negócio. A intenção original foi boa, né, de proteger o povo ali do cativeiro, porque foi a idolatria e a rejeição de Deus que levou o povo para o cativeiro. Então, quando eles retornam, ali a liderança judaica toma esse cuidado. E aí pesam a mão e vão para o outro extremo, né? Um extremo de separação de Deus, de rejeição de Deus, ou de leviandade, né? De busca ali pelos seus próprios interesses, mas vão para o outro extremo, né? Que aí é o do legalismo, né? De criar essas regras e regulamentos que eram um peso, um fardo para as pessoas. Mais de 600 regrinhas ali para, entre aspas, proteger a santidade do sábado. Alguns exemplos, 4 exemplos aqui. Se uma galinha botar um ovo no sábado, é certo comê-lo? Sabe o que diziam uma dessas regrinhas? Olha, se a galinha for uma galinha poedeira, ou que a função, a profissão dela é botar ovos, você não pode colher, comer esse ovo no sábado, porque você está fazendo a galinha trabalhar para você. Agora, se a galinha não é poedeira, então tudo bem, aí pode comer porque não é a profissão dela. Olha que loucura. Um outro exemplo, está certo olhar-se no espelho no sábado? Uma outra dessas regrinhas dizia que não, você não pode se olhar no espelho no sábado, porque se você enxergar um cabelo branco, você vai querer retirar esse cabelo branco e você vai trabalhar nesse dia. Uma terceira, se a sua casa pegar fogo no sábado, é certo tentar salvar as suas roupas? Olha, você pode até salvar uma muda de roupa, porque senão você pegar mais de uma muda de roupa vai caracterizar um trabalho. Você vai ter que carregar essa roupa para um outro lugar e vai caracterizar um trabalho. E uma das mais assim absurdas é essa 4 aqui. É certo cuspir no sábado? Olha, você pode cuspir mais de uma rocha, não num solo, né, de terra. Porque se você cuspir num solo de terra, você pode estar molhando uma plantinha, uma semente, e você pode estar trabalhando no dia de sábado, né, regando essa semente, essa plantinha. Olha que coisa, né?
Tem uma declaração aqui, né, de Ellen White que diz assim: nos dias de Cristo, a observância do sábado havia se tornado tão distorcida que refletia o caráter de homens egoístas e arbitrários e fanáticos em lugar do caráter amorável do Pai Celestial, né? Essas N regras, né, esse entulho que eles colocaram em torno ali, não só do sábado, mas de toda a observância da lei, mas aqui em específico do sábado, isso era, na verdade, um reflexo do caráter egoísta desses homens, né, que eram fanáticos e arbitrários, em lugar do caráter amorável do Pai Celestial. Lembra daquele exemplo do Sermão do Monte? Né? Olha, se a mulher der carta de divórcio, né, carta de repúdio, se o homem, né, der carta de repúdio para a mulher, ele está liberado, ele pode ter outra mulher, quantas mulheres ele quiser. Né? Quer dizer, eles criavam essas coisas, né, ou essas regrinhas como conveniência própria, né? De acordo aí com as suas arbitrariedades, e não tinha nada de bíblico em cima disso. E esse era o ambiente, então, no qual Jesus estava ali convivendo, né? Com regras rígidas para a guarda do sábado, que eram absolutamente impossíveis de serem cumpridas. Imagina, você nem lembra das 600, quanto mais de cumprir. Era um entulho de exigências humanas aí que estavam baseados na tradição e não tinham nenhum sentido, né? E isso obstruía o verdadeiro significado do sábado e arruinava esse propósito original de Deus em relação ao sábado, que era o quê? O que a gente leu no verso anterior, que era o descanso em Deus. O sábado tem essa função de abrir um espaço na nossa rotina, aquela imagem, aquelas 4 imagens que a gente mostrou no segundo slide, né? Abrir um espaço naquilo tudo e dizer, olha, aqui você tem tempo para se dedicar a Deus, né? E aí, dentro desse contexto, né, desse contexto, né, que Jesus precisava lidar ali, qual foi a atitude de Jesus? Vamos pegar as duas histórias, né? Primeiro a história, só relembrando aqui, dos Jesus caminhando com os discípulos, e aí eles passam, né, por uma, por um, uma plantação de trigo e eles colhem. Mas olha que interessante, na introdução do capítulo 12, olha esse conector aqui. Por aquele tempo, na verdade, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. O que Mateus está fazendo aqui? Uma conexão desses episódios, né, desse enfrentamento de Jesus aqui em relação à má compreensão do sábado. Mateus conecta isso com o que acabou de ser exposto no capítulo 11, que é o que a gente estudou na primeira parte aqui do nosso estudo, que é o descanso divino. Então, Mateus está trazendo, olha, o descanso em Jesus, né, o descanso que Jesus oferece é esse. E aí ele traz 2 exemplos do que não é esse descanso, ou do que não poderia ser esse descanso, para que Jesus aí extraia as lições e mostre qual é o verdadeiro descanso, e o sábado como a expressão máxima desse descanso. Então, Jesus e os discípulos passavam ali pelos campos, e os discípulos com fome, né, como mostra a ilustração aí, pegaram espigas e comeram. E os fariseus prontamente, né, Jesus era muito observado por eles, e eles viram e prontamente acusaram Jesus, dizendo: os seus discípulos não estão fazendo o que é lícito no sábado, pois o quarto mandamento ordena o descanso do trabalho no sábado. E aí, se a gente vai pegar uma grande publicação ali judaica, a Mishnah, que é a Mishnah? Né? É a redação escrita de toda a tradição oral judaica. Não é a Torá, não é a revelação escrita, a revelação de Deus. Não. São as tradições orais criadas ali pelos líderes judaicos, pelos líderes religiosos, essa tradição oral escrita, né? E essa tradição, na Mishnah, tinha 39 categorias de trabalhos proibidos no sábado, e colher grãos era um deles, né? Isso já existia desde a época de Jesus. Então, não são as escrituras aqui, mas é a tradição oral distorcida que foi, né, documentada de forma escrita ali pelos líderes religiosos judaicos da época. Mas qual foi a resposta de Jesus? O que Jesus faz? Jesus recapitula a história lá do Antigo Testamento, de que Davi, ao fugir de Saul, ele e os soldados dele com fome entram no tabernáculo, né? E comem os pães da propiciação. Lembra daqueles 12 pães da propiciação que todo dia eram trocados e colocados novos ali dentro do ritual diário do santuário? E eles eram separados, eles eram santificados a Deus, porque eles representavam uma realidade maior de Jesus como pão da vida. Só que a fome, a necessidade ali de Davi foi lá e tomou. E Jesus não condenou o que Davi fez, né? O que Jesus diz? Olha, a fome ali,
A fome de Davi e dos seus soldados era mais importante do que as tradições, né? E aí Jesus transfere para a situação que ele estava vivendo. A fome dos seguidores de Jesus, né, dos discípulos, era mais importante do que as tradições ali humanas dos fariseus sobre o sábado. E Jesus emenda: fazer o bem é lícito no sábado, né? Porque a nossa missão, ele estava dizendo, a minha missão é levar ali o alimento espiritual para todas as pessoas. Por isso que ele diz: eu sou maior do que o templo, né? Trazendo essa comparação com essa, entre aspas, violação do tabernáculo ali por Davi e os seus soldados. E aí Jesus cita, né, o trabalho dos sacerdotes do templo no sábado também. Olha, os sacerdotes não trabalham, né? Não tem o serviço religioso no dia de sábado, porque ele é ininterrupto. 7 dias por semana acontecia o trabalho dos sacerdotes no templo. E Jesus diz que o trabalho dele e dos seus discípulos era maior do que o trabalho do templo. Ou seja, a obra de intercessão, que era a representação, que era o objetivo ali de todos os serviços, né, os rituais do templo, essa obra de intercessão em favor do pecador é lícita de ser realizada no sábado, né? Então, Jesus mostra esse contraponto, né, de fazer o bem como uma das expressões de amor a Deus, que é lícito fazer no sábado, e levar o conhecimento dele, né, a intercessão em favor do pecador, também é uma atividade propícia para o dia de sábado, diferentemente do que a liderança ali estava afirmando em relação a Jesus e seus discípulos. E aí, no segundo incidente, qual é o contexto? A história continua, né? Olha que interessante os conectores aqui. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Olha como Mateus encadeia esses 3 blocos aqui no final do capítulo 11 e no começo do capítulo 12. O descanso prometido por Jesus, né, lá no final do capítulo 11, e os 2 incidentes que Jesus, entre aspas, viola, né, a lei do sábado, né, imposta ali pela liderança da época. E aí, o que que acontece aqui, nessa segunda situação? Jesus entra na sinagoga e encontra o homem com uma mão mirrada, né? Algumas traduções dizem mirrada, outras com uma mão ressequida, mas o fato era que era uma mão aleijada, uma mão dura, né? Uma mão que não se movimentava. E o relato de Lucas diz que era a mão direita. E olha o drama de um judeu do primeiro século. A mão direita era usada para abençoar e para comer. A mão esquerda era usada para tocar em coisas impuras, né, para o dia a dia, para os trabalhos, inclusive para a higiene pessoal. Então, um homem com a mão direita, né, inabilitada, ele tinha que fazer tudo com a esquerda. Então, à vista da liderança, né, e da cultura errônea ali da época, né, que o pecado, a deformidade física era consequência do pecado, ele era considerado um impuro. Imagina o cara comer com a mão esquerda, era o impuro, né? E Jesus identifica essa necessidade. Aí Jesus ali na sinagoga, que era um dia de sábado, chama o homem para o centro da sinagoga com a intenção de curá-lo. E aí os fariseus novamente acusam Jesus, né? Percebendo a intenção dele, acusam Jesus. É lícito curar no sábado? E qual foi a resposta de Jesus? Jesus cita a própria regra dos fariseus de que era lícito retirar uma ovelha que caísse em uma cova no sábado. Lembra de uma daquelas 600 regrinhas? Tinha uma delas que dizia que se uma ovelha, um boi, um animal caísse numa cova do sábado, você poderia retirá-lo, porque era o seu sustento, né? Era alguma coisa que fornecia o seu sustento. E aí, Jesus dizendo isso, né? De que, dando esse exemplo da ovelha, ele desnuda, né? Ele assim escancara ali essa inversão de valores dos fariseus. Olha o que ele diz no verso 12: quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. No fundo, Jesus estava dizendo: olha, vocês aí estão falando uma série de coisas, mas vocês preferem deixar esse homem aqui, esse ser humano, filho de Deus, em dor e sofrimento, a transgredir o sábado, não, a transgredir as suas próprias regras humanas. Então, Jesus pega ali a liderança religiosa na sua própria arma, né? Usando as suas próprias armadilhas. E aí Jesus ele indica o propósito mais elevado da lei e da vida de fé, que é aliviar o sofrimento do próximo, e isso é lícito fazer no dia de sábado, né? E aí, que lições Jesus queria ensinar, né, com esses 3 blocos de textos que a gente viu hoje dentro desse contexto
do descanso em Jesus. Primeiro, a guarda do sábado não foi abolida. E esses embates ali, por que que a gente sabe isso, né? Porque esses embates ali entre Jesus, os líderes religiosos, não eram em relação a se o sábado deveria ou não ser guardado, mas em relação à maneira como o sábado era guardado, com as regras e tradições humanas não bíblicas que tornavam o sábado um fardo para qualquer pessoa. Então, era esse o embate de Jesus com os líderes. Não se o sábado deveria ou não ser guardado, mas que a forma, né, o formato como essas regras e tradições enquadraram o sábado era um fardo, alguma coisa impossível. Jesus nunca iria menosprezar o mandamento que ele mesmo havia proferido. A gente viu, né, no Sinai, quem entregou a lei para Moisés? O próprio Deus, na pessoa de Jesus, né? E aí Jesus ele era o quê? Contra essa observância extremista, fanática e legalista dos líderes judaicos, e não contra o mandamento que ele mesmo havia proferido. E ele tentava libertar o povo não da guarda do sábado, mas dessas regras sem sentido, que, de novo, eu uso essa palavra, era um entulho que ocultava o verdadeiro propósito desse dia, né, do dia de sábado, que é uma expressão do descanso que nós temos em Cristo como nosso Criador e Redentor, como a gente viu. E é por esse motivo que tem muitos desses relatos em todos os evangelhos, não só aqui em Mateus, mas Marcos e Lucas e João, esses embates de Jesus ali no dia de sábado, Jesus curando no dia de sábado, Jesus fazendo bem no dia de sábado, os discípulos, né, passando pelo milharal, pelo milharal não, não, mas pela seara de trigo, né, e debulhando espigas tal. Então, tem esses vários relatos mostrando para nós, né, o objetivo de Jesus, de Deus, ao inspirar os escritores bíblicos dos evangelhos, era mostrar a verdadeira maneira de guardar o sábado bíblico, né, conforme o quarto mandamento. Todos os evangelhos foram produzidos aí, o mais recente, por volta aí do ano 60 depois de Cristo, e o que é o Evangelho de Marcos, e o mais tardio, lá pelo ano 95 depois de Cristo, que é o Evangelho de João, um pouquinho antes de João morrer. Então, ou seja, 30 anos depois, aproximadamente depois da morte de Jesus. E se o sábado houvesse sido abolido ou substituído pelo domingo ou por qualquer outra coisa, certamente teria alguma alusão a essa mudança ou essa substituição, ou essa invalidade, inviabilização, né, da guarda do sábado nos evangelhos. Mas não é isso que a gente encontra, né? A gente encontra, na verdade, o exemplo de Jesus mostrando que o sábado bíblico continua válido, que ele não foi abolido, não foi mudado e muito menos substituído por outro dia. Outra lição que Jesus traz nesses dois incidentes é qual é o verdadeiro propósito do sábado bíblico. E aqui ele se conecta ao final de Mateus 11, que a gente leu, né? Os dois versos finais que a gente leu do capítulo 11. E aqui eu estou trazendo, na verdade, o que Marcos relata, né, sobre esse incidente. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Olha o que Jesus está dizendo aqui. O sábado foi estabelecido lá na criação, no sétimo dia, né? E Deus descansou, santificou o dia de sábado. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele enxergou a necessidade do ser humano de descanso. Descanso nele, na divindade, mesmo num mundo sem pecado, né? E aí, quando a gente olha isso, de que o sábado foi feito por causa do homem, a gente entende que é para o nosso benefício que Jesus institui isso lá na criação, relembra isso lá no Sinai, e em toda a sua vida e ministério aqui na Terra, ele reforça, né, essa necessidade de descanso do ser humano no dia de sábado. Descanso como aquele que a gente estudou lá no começo, né? O descanso em Jesus, né? Na esperança de Jesus, na esperança pautada por enxergar que a vida não se resume a esse período de vida que nós temos nesse mundo, nessa vida de pecado, mas numa vida eterna. Então, o sábado é um tempo especial reservado pelo Criador, para que seus filhos tivessem tempo, abrissem a agenda, né? Que a agenda fosse aberta com tempo, para contemplar suas obras criadas, para estabelecer esse relacionamento especial
com Jesus, com Deus, com a divindade, de forma ininterrupta com Ele durante 24 horas, e lembrar a cada um de nós que nós não estamos no mundo por acaso, mas somos criados por Deus com um propósito, né? Ou seja, o sábado nos vincula ao Criador, quando nós celebramos a alegria da vida e reconhecemos que a vida e a redenção não são obras nossas, obras, né, minha, de vocês, do ser humano, mas é um dom, um presente da graça e do amor de Deus. Então, é isso que nos vincula. O sábado é esse instrumento que nos vincula ao Criador, dizendo que descansa, porque sou eu quem faço por você e para você. Eu criei e eu resgatei você. Então, descansa, né? Por amor eu faço isso por você. E essa sensação nos traz esse descanso de alma, né? Aquele descanso de alma que a gente viu. Portanto, essa guarda do sábado simboliza que em Jesus nós somos libertos da escravidão e da tirania do pecado. E o sábado é esse santuário no tempo, né, que chega a cada um de nós semanalmente de forma ininterrupta. Jesus poderia ter criado ou instituído um santuário físico, como por exemplo os muçulmanos têm, né, naquela cidade em Meca, né, na Arábia Saudita, tem lá, né, um santuário que é o lugar mais sagrado, né, para os muçulmanos ali, onde eles uma vez por ano, uma vez na vida, né, uma vez por ano tem as festividades, e uma vez na vida o muçulmano deve ir lá e dar voltas em torno da Kaaba, se eu não me engano, né, aquele templo, né, aquela construção, o templo preto, né, que representa ali toda a fé muçulmana. Mas Jesus não fez isso. Jesus ele não criou um santuário físico. Jesus, na verdade, ele usa a bênção ou o dom que é mais democraticamente distribuído entre todos, que é o tempo. Ele cria um santuário no tempo. Todos nós temos 24 horas, temos o mesmo tempo de 24 horas por dia, mesmo número de dias por mês, o mesmo número de dias por ano. Ou seja, é, esse santuário chega até nós. Nós não precisamos ir até ele, né? Olha a visão divina aqui de criar alguma coisa que alcança cada um de nós, mostrando de novo esse dom, essa graça, esse amor, que é Deus quem faz. E eu não preciso fazer nada para adentrar a esse santuário no tempo. Agora, qual é o significado bíblico do sábado, né? O que que o sábado significa para mim, que a Bíblia me revela? Primeiro, o sábado revela o poder criador de Deus, né? A gente já viu, a gente já leu o texto lá da criação, né? Quando eu enxergo, né? Quando eu observo o sábado e vejo que o sábado me convida a deixar de lado os meus próprios interesses e voltar minha atenção a Deus e ao que Ele fez por mim como Criador, isso cria em mim uma restauração, ou restaura em mim esse vínculo com o Criador, né? Esse relacionamento criador e criatura que pelo pecado se perdeu, né? E religião é isso, essa religação, é o restabelecimento desse vínculo criador-criatura. O sábado também revela a soberania de Deus, né? Quando eu guardo o sábado e da forma, né, como a Bíblia me pede, não como os fariseus ali instituíam, essa genuína observância do sábado rompe esse ciclo egocêntrico da minha vida, né, de que eu tenho que buscar tudo para mim, tudo é correr em busca dos meus próprios interesses e objetivos, e me volta de novo para uma vida centralizada em Deus, né? Me recentraliza, me centraliza novamente a cada semana de que Deus é criador e que Deus é redentor. Me reorganiza isso. E o sábado revela a imparcialidade de Deus. Ele escolhe esse segmento no tempo que é universalmente presente em todas as partes do mundo e para cada pessoa, né? E aí, a cada semana, o sábado vem como um divino equalizador da humanidade, tanto para ricos, quanto para pobres, quanto para cultos, quanto para incultos. Ou seja, Deus está dizendo aqui: todos somos uma só família, não tem distinção, né? Não tem separação, não tem mais privilegiados e menos privilegiados. Colocando esse santuário no templo, Jesus está dizendo que, né, ele é imparcial e está dizendo que todos somos uma só família.
Que mais a Bíblia me revela sobre o significado do sábado? O sábado revela o respeito divino ao livre-arbítrio humano, à nossa liberdade de escolha. Ele está universalmente disponível, mas ele não é imposto a ninguém. É eu que decido, né, se eu guardo ou não. É a minha liberdade de escolha que faz isso. É somente quando há uma resposta humana de fé a essa iniciativa divina de comungar com o homem que o sábado atinge o seu verdadeiro propósito. Quando eu respondo a essa iniciativa de Deus que se coloca à minha disposição num dia que ele separa para esse relacionamento mais estreito, mais aprofundado, é somente quando isso se estabelece que eu realmente atinjo o verdadeiro propósito do sábado, que é o descanso em Deus. E o sábado nos ajuda a restaurar o verdadeiro sentido da vida também, né? A observância do sábado afeta integralmente o ser humano em todos os aspectos da nossa vida, da nossa existência, e nos ajuda a organizar as nossas prioridades, né? Aonde a nossa escala de prioridade, como ela deve estar, né? Deus deve ocupar o primeiro lugar. Então, primeiro em Deus e depois nos outros. O sábado me ajuda nisso. E por último, o sábado é um conduto das bênçãos divinas. Quando eu observo da forma bíblica o sábado, isso significa o quê? Desobstruir a vida dos nossos interesses seculares, possibilitando que as bênçãos divinas fluam. De que forma? De forma copiosa sobre nós, ou para nós. É o que Jesus disse para a mulher samaritana lá junto ao poço. Olha, se você ouvir de mim, vai fluir de mim rios de água viva. Essas são as bênçãos do sábado, né? A gente precisa comungar com Deus, né? Ter a nossa comunhão com Jesus diariamente. Mas no sábado, como é um tempo separado, que eu deixo de lado os meus afazeres seculares, eu tenho tempo para uma comunhão mais aprofundada com Deus e me coloco nesse conduto de bênçãos que ele está disposto a oferecer pela graça. Não é porque eu guardo, mas ele já está disposto a oferecer para mim. Eu guardo porque eu quero me apropriar disso, né? Que ele já me ofereceu, ele já se coloca à disposição. E as bênçãos que vêm da observância do sábado, né? A gente tem uma visão mais clara do caráter de Deus, a gente desenvolve maior sensibilidade à revelação de Deus na natureza, que a natureza fala de Deus, né? Quando eu abro espaço na minha agenda para olhar as obras criadas, né, para relembrar a criação, eu começo a ter mais sensibilidade à revelação do próprio Deus da natureza. A gente desenvolve estabilidade existencial, né, que deriva desse relacionamento criador-criatura, colocando de forma correta, organizando as nossas prioridades de forma correta, isso me traz descanso. E por conta disso, né, por conta desse momento especial, né, desse além do dia a dia, mas tendo esse momento especial no dia de sábado, isso aprimora o nosso relacionamento social, né, porque a gente convive com outras pessoas e melhoramos a nossa saúde física e mental por conta de tudo isso. Mas aí a gente vive no século XXI, né? Como é que esse descanso promovido pelo sábado, ele pode acontecer de forma prática na minha e na sua vida, nós que somos, que seguimos a Jesus no século XXI? Como é que isso acontece de forma prática hoje? Primeiro, é um dia de repouso do trabalho, das preocupações do dia a dia e dos cuidados da vida, descansando no que Deus faz. Então, como é que eu faço, né? Como é que eu sigo, que eu guardo o sábado de acordo com o relato bíblico e não de acordo com as tradições dos anciãos ou de acordo com o legalismo que impera hoje em muitos meios cristãos, né? Eu repouso do meu trabalho, né? Eu deixo o meu trabalho de lado, eu deixo as preocupações do dia a dia de lado, deixo os cuidados da vida de lado e descanso no que Deus faz. O que que ele faz? Criação e redenção. O que mais? É um dia para adorar a Deus e ter comunhão com outros fiéis de uma forma que não podemos fazer durante uma semana de trabalho. Durante uma semana de trabalho, a gente está na correria no dia a dia, muitas atividades. Eu não consigo ter comunhão com outras pessoas, com outros cristãos, com outros fiéis, da forma como eu posso ter no dia de sábado, que é um dia separado. Além disso, é um dia para que as crianças saibam que seus pais estão mais acessíveis a elas do que poderiam estar em outras circunstâncias e outros dias. No sábado, como a gente cessa as atividades,
como a gente repousa do nosso trabalho e das preocupações do dia a dia, naturalmente nós estamos mais acessíveis em família e principalmente para as crianças. O sábado é um dia especial para a família, né? E principalmente para as crianças, que enxergam, que veem os pais mais acessíveis. Por quê? Primeiro, tem mais tempo, tem menos preocupações, né? Naturalmente, esse encontro acontece no seio da família. É um dia também para servir aos necessitados, aliviar as dores dos doentes, fazer um bem ao próximo, como a gente viu nos dois relatos de Jesus. Importa fazer bem, é lícito fazer bem no dia de sábado, né? Aliviar a dor do necessitado, servir ao próximo. É um dia também para se regozijar especialmente no que foi feito em nosso favor pelo nosso Criador e o nosso Redentor. Então, como eu tenho tempo e eu estou desconectado das preocupações e dos cuidados da vida do dia a dia, esse tempo eu tenho condições de usar para essas reflexões de Jesus como, de Deus, né, como o nosso Criador e de Deus como o meu Redentor. Então, eu abro espaço, eu tenho tempo para isso. E por último, como é que isso pode acontecer no nosso dia a dia, né, no século XXI, hoje? O sábado é mais do que um simples repouso físico, é, antes de tudo, uma pausa para um contato mais íntimo com Deus, em um dia separado por Ele, de tal maneira que as outras atividades ficam para depois. No fundo, Deus, na sua infinita sabedoria e onisciência, ele sabia que mesmo no mundo sem pecado, o ser humano iria preencher a sua agenda com o dia a dia, com as atividades, né? Com o que é necessário fazer no dia a dia. Mais ainda do mundo com pecado. Além da agenda do dia a dia, do que é necessário fazer no dia a dia, as preocupações, os cuidados da vida, os sofrimentos, e tudo que envolve a nossa rotina, Deus sabia que a gente iria priorizar isso a esse relacionamento mais aprofundado com ele. Por isso, o que ele faz? Ele separa um dia. Lá na própria semana da criação, ele separa um dia e santifica, ele descansa, santifica e coloca uma bênção especial sobre esse dia. Ele abençoa esse dia. Por quê? Para quando eu paro, eu cesso as minhas atividades nesse dia e faço essas 5 coisas aqui, o sábado realmente se torna um descanso. A expressão máxima do descanso que pode ser provido por Deus, como a gente leu lá nos versos 28 a 30 do capítulo 11. Essa é a função do sábado, conforme registrado na Bíblia, e muito diferente, né, de todo aquele fardo, de todo aquele peso que os líderes religiosos colocavam na época de Jesus. Finalizando, vou até tirar o compartilhamento aqui. Algum ponto, alguma colocação, alguma dúvida dentro desse tema? Deu para entender a conexão aqui que Mateus faz com o descanso e a exemplificação, ele resgata o sábado dentro desse contexto do descanso em Jesus. Eu trabalho, você descansa. Essa é a mensagem, né, que vem desde a semana da criação. Algum ponto, algum comentário, alguma dúvida? A gente tem uns minutinhos ainda. O Fábio, ele fala, né, Roberta, diga. essa parte do cuidar ou ajudar o próximo, né, no sábado. Mas é mais para você conseguir dar uma atenção maior, né? Porque, ver se eu estou errada, né? Pelos mandamentos, é uma coisa que você tem que fazer diariamente, né? É uma doação, Desculpa, você Roberta. tem que se anular e então fica um pouco confuso, porque no sábado, né? Você é só para você dar uma atenção maior, é isso? Fiquei confusa. Você tem tempo, né? Tá super perfeito o que você comentou, Roberta. Não é alguma coisa exclusiva, né? Tem cristãos que só é cristão do está completamente errado. Não é nada disso que Jesus faz. Lembra daquela comunhão diária com Deus? É um processo de crescimento diário. E o sábado é a concretização disso tudo, onde você tem tempo, porque você se desconecta das suas atividades do dia a dia, deixa para lá os boletos continuam, mas eu me desconecto deles, eu entrego
essa necessidade a Jesus. E aí eu tenho tempo, tanto para o meu círculo mais imediato, né, da minha família nuclear, Karine, da minha família, né, a minha família mais próxima, até a minha família mais estendida, ou até o próximo, ou até aquele que eu não conheço, mas aquele que é o necessitado. Jesus reforçou muito isso, porque eles faziam o contrário. Ele no sábado não podia fazer, não podia atender as necessidades do necessitado. Hum, Olha que coisa mais. Nos outros dias até podia, mas no sábado não. Olha como há uma inversão completa de valores, né? Mas no sábado uhum, eu devo fazer isso, porque é uma forma é, de eu exercitar o segundo grande mandamento, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o outro é o próximo como a mim mesmo. Então, eu tenho uhum, oportunidade de me organizar num trabalho próprio, porque eu tenho tempo, né? Dentro desse período separado por Deus. tá, obrigada. O comentário que eu queria fazer, Fábio, é com relação, você falou do século XXI, né? A gente mesmo acaba tendo empregados que trabalham no sábado, né? É, Como é que você vê isso? Eu volto lá ao mandamento, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí ele dá os exemplos. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Quem? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu animal. Isso, Então, não faz nenhum sentido, né, se eu usufruo do descanso do sábado, o descanso como descanso de alma mesmo, que me viabiliza essa série de coisas que a gente viu, e eu obrigar um funcionário a trabalhar para mim no sábado, né? Não é isso que Jesus orienta. Descansa você e viabiliza esse descanso para o seu próximo também. Então, eu entendo, a Bíblia me mostra dessa forma. Eu também tenho que viabilizar essa bênção para aqueles que trabalham para mim. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Se eu tenho uma loja e eu fecho ela de sábado, eu não deixo meu funcionário trabalhando. Eu fecho de sábado também e ele também descansa. Então, é assim que o mandamento me mostra ali. isso deveria ser. Então, é isso que você está falando. Por exemplo, eu tenho uma escola, eu tenho alunos para atender ao sábado. O certo seria eu fechar, não abrir. Você descansar e os seus funcionários descansarem, seu. É essa a orientação que a gente tem aqui da Bíblia. Na Inclusive os verdade, Senão, alunos como é que a descansarem gente. também, né? é uma mudança de Oi? paradigma, na verdade, é uma mudança da forma Total. como você encara. E isso é muito difícil. Eu sei porque eu tenho o Tiago aqui em casa, né? Então eu acompanho isso de perto, até um testemunho aqui, né? Eu acompanho de perto. E é uma caminhada, né? Não, assim, não adianta. Tem gente que é de um dia para o outro, né? Tem gente que de um dia para o outro. Então tá, semana que vem eu guardo o sábado. Tem gente que funciona. Tem gente que já é mais um processo, que precisa ter ali um caminhar com Jesus para mudar esse paradigma, né? Cada um vai vivendo de um jeito. Então, por exemplo, aqui em casa, o Tiago, ele não tem essa experiência do sábado, mas convivendo comigo, e depois que as crianças nasceram, eu tenho que passar o ensinamento de como é o sábado, do que Deus espera do descanso. O Tiago ama o sábado, porque ele entendeu que sexta-feira à noite ele não precisa se preocupar com os problemas do trabalho. Então, assim, tá tudo bem. É uma coisa assim, eu posso desligar e tá tudo bem, porque eu sei que Deus cuida. E isso eu já percebi que ele teve essa experiência. Então, ele chega, quando a gente vai fazer, a gente tem o costume de fazer um culto aqui em casa, que é uma oração, a gente faz os pedidos, igual a gente faz mais ou menos aqui uma mensagem, cada um lê um versículo, canta, e toda vez que termina a gente fala pedidos e agradecimentos. O Tiago sempre agradece, eu queria agradecer por esse momento da gente aqui. Ele sempre agradece, porque para ele é muito reforçador. Mas ele ainda não consegue entender, por exemplo,
eu vejo, né? E isso eu vejo assim, até vi recentemente quando ele foi conversar com o pastor da igreja, né? Que ele não consegue ainda fechar um negócio de família, que não depende só dele, e que vão falar assim, tá louco, pirou a batatinha, né? Porque não é só dele, é familiar, dele fechar o sábado o posto de combustível, né? Então, assim, eu percebo que ele parou de trabalhar os sábados, ele não trabalha mais. Quando eu casei, ele ia todos os sábados trabalhar, ele não vai mais no posto. Eu percebo que no sábado ele evita de marcar compromissos para estar em família. Eu percebo que é o dia que ele deixa para jogar jogos com as crianças. Então, é o dia que ele joga jogo de tabuleiro com as crianças. E as crianças amam, porque é o dia que eles têm o pai inteiro para eles. Né? E à tarde eu tenho o costume de fazer na igreja o meu grupo social, né? O Ministério Esperança, que é o dia que eu posso, porque durante a semana a gente fala assim, ai, não tenho tempo, porque você está correndo. E aí, às vezes, você esquece da sua contribuição para a sociedade, para a comunidade. E no sábado é um dia todo especial para fazer isso. Então, é o dia que eu vou no Ministério Esperança. E é nesse dia que ele fica mais brincando com as crianças. Então, as crianças falam assim, agora é o dia do papai. Eles então, o sábado é uma mudança, eu acho que é de paradigma nosso, assim, de que é Deus que te sustém. Você acha que quem mantém a sua vida é o seu trabalho, que são a sua forma de pensar. Lembra que sou eu que te providencio tudo, né? Aquilo que a gente leu, né? Porque andais ansiosos com o que há de comer, o que há de vestir, não sabia que eu, que sou seu pai, estou aqui, tenho o maior prazer de fazer isso, eu criei o passarinho, criei não sei o quê, por que que eu não vou cuidar de você? Né? Então entrega, né? Entrega e descansa. E é uma experiência, né? Eu acho que para quem é muito absurdo assim, eu acho que o primeiro passo é testar, né? Fala assim, olha, eu tenho interesse em sentir esse descanso e testa, né? E vocês vão sentir aí um pouquinho do que Deus, de pouquinho em pouquinho, Deus vai construindo esse novo paradigma na nossa vida. Assim como eu vejo no do Tiago, não foi uma coisa imposta, ele foi sentindo isso na relação dele com Deus e com a família, né? Karine, para mim tem sido muito difícil, mas eu estou tentando. Aí tem um pessoal que faz um almoço que é uma delícia no sábado. Aí eu falei para eles: olha, você me entrega depois que vocês terminarem, né? Tá fechando. O pôr do sol estava na época, no horário que eles estavam terminando. E agora o pôr do sol é mais tarde. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Você acredita que eu estou enjoando da comida deles? Só por causa disso, porque eu estou querendo tanto fazer certinho, que no fim eles iam me trazer antes do pôr do sol. Aí eu falei para eles, olha, sabe o que que é? É que eu respeito o Shabá, né, que a gente chama, e eu não posso fazer vocês trabalharem para mim depois do pôr do sol. Aí, no fim, olha, Deus, está muito complicado, não estou sabendo mais o que fazer. Aí, o que que aconteceu? Eu estou enjoando da comida deles. Pode um negócio desse? É fantástico, né? Essa foi boa, Suzana. Os É pedreiros isso, da obra Deus. da minha mãe falam assim: eu venho no sábado. Eu falei, ai, no sábado não dá, no sábado eu não trabalho e nem você. Eu falei, no sábado você vai Ah, ficar com a sua família. Aí ele fala assim: não, mas por que eles ficam? Eu falo assim, aí eu explico, né? Aí eles falam assim: mas não é você que está trabalhando, sou eu que escolhi. Eu falei, imagina. Eu falei, na minha casa você não pode fazer uma coisa dessa. Como que eu vou ficar sabendo que você está trabalhando aqui? Eu falei, vai ficar com a sua família. Eu falo, vai pescar, filho, vai ver o lago dele. Mas é que nossa sociedade é o domingo para eles, né? Eles nem param no domingo, na verdade, né? Porque, na verdade, o domingo virou uma coisa do prazer pessoal, né? Assim, é o dia do meu prazer pessoal. Não é um dia de comunhão com Deus, por exemplo. É um dia de fortalecer os meus desejos, vamos dizer assim, né? É. Cá, É, e é É muito. difícil compreender isso. E por que que todas as outras
guardam o domingo, se na Bíblia fala sábado? É É por isso engraçado que o calendário começa Ponto, no Roberto. domingo, né? Ó, E Esse é o ponto. Esse é o ponto. isso dá até um estudo só para isso, sabe? Assim, mas assim, vocês já, eu acho que eu vou deixar o Fábio responder essa, depois eu complemento. Eu prefiro que o Fábio faça aí um resumo da ópera. Mas é isso mesmo, é. Na verdade, isso veio por uma influência da Igreja Católica, né? Essa mudança, na verdade, quando, né, o imperador Constantino, ele, entre aspas, se converte ao cristianismo, mas ele não deixou as tradições pagãs, né? Ele traz várias coisas e introduz no cristianismo, infelizmente. A adoração a imagens, a mudança, a adoração ao sol, né? O domingo é o Sunday, né? Então, que é a adoração ao sol, ele traz essas coisas todas e isso é mesclado num cristianismo que depois, na Idade Média, se distancia totalmente, né, do cristianismo aqui. E depois, né, na época da Reforma, essas verdades foram sendo redescobertas, né? Então, tem um pedaço todo, a grande maioria do cristianismo hoje não aceita porque isso vem como uma tradição cristã, né? Mas como você bem observou, Roberta, é totalmente diferente do que está na Bíblia, né? E se fosse mudado, né? E a Igreja Católica ela é bem honesta quando ela diz isso. Não, quem mudou fomos nós, pela autoridade que nós entendemos que nós temos de Deus, nós fizemos a mudança do sábado para o domingo. É bem claro, honesto e está em todos os documentos oficiais da Igreja. Só que aí as outras igrejas, né, dizem o seguinte, não assumem, né, que na verdade estão seguindo um preceito, né, instituído pela Igreja Católica e continuam numa tradição. Aí dizem, não, na ressurreição de Jesus. Mas onde está isso? Se tivesse algum evento mostrando isso, primeiro que tem em nenhum lugar da Bíblia a guarda do domingo como sendo colocada, né, em nenhum lugar da Bíblia, zero. E se tivesse sido alguma coisa da tradição cristã mesmo, que depois de Jesus ressuscitou, tivesse sido incorporado pelos apóstolos, sei lá, alguma revelação, por que que isso não está descrito no relato bíblico, como eu mencionei, né? Que foi escrito 30 anos depois, ou 30 a 60 anos depois de que Jesus morreu. Então, quer dizer, não tem amparo bíblico nenhum, mas aí é realmente, né, de cada denominação entender e se colocar mesmo. bastante, bastante Oi? igreja evangélica, né, defende esse Todas, do todas, domingo aqui. todas. Tem Todas, grupos tirando os dentro, adventistas do sétimo dia, tem grupos também na Igreja Católica que guardam sábado. Eu já vi grupos católicos, evangélicos também, evangélicos que guardam sábado, e está crescendo um número de batistas, batistas, e está crescendo o número de pessoas que não estão saindo de denominações que guardam o domingo, mas que já entendem o sábado. Eu até contei o descobriram o sábado. caso, eu até tenho um caso, eu te contei para a Roberta, tem uma blogueira muito famosa na internet, chama Karina Milanese. Ela é uma blogueira que ela é de uma religião que eu não sei qual é, mas é evangélica, e ela começou a estudar o sábado durante a pandemia. Começou a estudar a Bíblia, não foi nem o sábado, ela começou a estudar a Bíblia por ela mesma. E ela chegou na questão do sábado, ela foi estudar, falou, mas por que que tem esse negócio de sábado? E ela foi estudar por ela mesma. E ela disse que colocou esse dilema para os pastores da igreja, e que eles não responderam a contento, que ela não gostou da forma como eles responderam, porque ela falou assim, Deus não mudaria algo que é imutável para ele, que é a lei dele, que é o caráter dele. Né? Então, assim, ela foi entendendo por isso mesmo e hoje ela guarda o sábado. E ela fala muito de sábado no Instagram dela, mas ela não mudou de igreja, né? Ela falou assim, eu me sinto confortável na minha igreja, eu tenho meu grupo social, mas eu guardo o sábado. Então, assim, tem pessoas que, quando se debruçam realmente sobre a Bíblia, estudando, tirando a tradição, e tirando essas coisas mesmo, assim, por que que um grupo religioso, é muito difícil um grupo religioso falar assim, não, estamos errados, e agora nós vamos guardar o sábado, né? Por conta de toda a tradição, de toda a forma como vão se estruturando as organizações, elas vão se tornando rígidas, né? E elas tendem, isso é uma coisa que a gente estuda muito em psicologia, elas tendem a manter a forma que elas se organizam e não a ruptura. Então, assim, a gente vê casos raros de grupos que perceberam
e mudaram enquanto grupos, mas isso é muito raro. É mais fácil criarem-se discursos para manter uma prática, às vezes, de tradição, do que é aceito, do que é mais legal, e assim, principalmente, o que está mais conveniente para a gente no dia a dia. Porque romper o paradigma, ter o paradigma do sábado, é fazer a vontade de Deus, é negar a si mesmo. E ninguém está nem aí para se negar a si mesmo, né? É muito mais gostoso, é mais apetitoso dizer que vai numa igreja domingo, até no sábado mesmo, mas depois continuar com as minhas vivências, achando que eu sou rei e Deus de mim mesmo, né? Não me rendendo à vontade dele e me colocando sobre o que ele quer fazer na minha vida, né? Eu quero continuar sendo Deus de mim mesmo. Então, resumindo, na minha opinião, é isso, mas dá para destrinchar esse texto aí de forma mais histórica, a gente pode abordar isso de forma mais histórica, entendendo de como essas organizações religiosas foram se apropriando dessas ideias ali do Império Romano e como elas foram se perpetuando, né? E como isso acontece na sociedade em geral com várias coisas. Eu vejo isso muito na ciência. Se você fala alguma coisa que não está de acordo com ali a lógica principal da ciência, da filosofia científica daquele momento, se é extirpado. E há toda uma manutenção das faculdades e dos grupos intelectuais para manter isso, né? É uma coisa bem de grupo. E no original ele tá a palavra sábado. E não Não só dá para sábado, compreender, Roberto, é o hein? sábado que é o sétimo dia. Tá bem claro Que ali. loucura, né? Até porque Primeiro, você tocou num ponto interessante. Hoje, se eu acompanhava isso há uns anos atrás, antes da pandemia. Eu fazia uma busca na Amazon americana para pegar livros, publicações sobre o descanso sabático. Lá como, né, o nome do dia da semana é diferente do dia de descanso, né, o Sabbath e o Saturday, então fica fácil pegar essas coisas. Uma infinidade de livros têm sido publicados, mas com que filosofia por trás? O importante é você parar, é você desconectar, você cessar suas atividades. Não importa que dia da semana Que- você faça isso. Você pode fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e que quantidade de tempo você faz isso. Isso é, de novo, um engano, mais sutil ainda que o primeiro. Porque o que diz a palavra de Deus, né? Lembra-te do dia de sábado, o sétimo dia é o sábado. E por quê? E qual a diferença? Né? Tem alguma coisa especial, mágica nesse dia? Não tem nada especial, mágica. Mas tem o dia que Deus reservou e ele colocou uma bênção nesse dia. Então, os Uhum. muçulmanos respeitam, né, ou reverenciam a sexta-feira. O cristianismo, de forma geral, o domingo. Mas a bênção de Deus está onde? No sétimo dia, que é o sábado. Então, a gente vai ver muitos desses movimentos tentando criar um meio termo, né, para deixar a coisa mais conveniente aí. Igual fazia na época de Jesus, né? Deixar a coisa mais conveniente, dar uma mexidinha aqui. Então, você pode qualquer dia da semana. Isso é um movimento muito forte, principalmente nos Estados Unidos, de você ter uma parada. Porque eles pegaram todo o benefício do sábado, que é o descanso de alma, o descanso da conexão com Deus, e modificaram um pouquinho, né? Colocando num outro dia que não é o que Deus pede aqui, né? Então, Uhum. aí é difícil. Fábio, Mais algum ponto, Fábio, Suzana? será que eu estou enganada? Não é em Nova York que os judeus que respeitam o sábado, eles fecham aquelas grandes lojas, em Nova York, Gente, e eles são muito exatamente. Não só prósperos, Nova né? York, muito, muito. Não só Nova York, Suzana, mas assim, em vários locais aí. E se você olhar hoje como um judeu guarda o sábado, essa essência está lá ainda. Ainda tem um pouquinho, por exemplo, você não pode apertar um elevador dentro, né? Foram atualizadas, as 600 regrinhas foram atualizadas. Então, você está num prédio, você não aperta elevador, mas o prédio é construído para que no sábado você não precisa apertar o elevador, porque você está, né, trabalhando. Então, o elevador ele vai parando nos andares. Mas, tirando isso, é muito bonito a forma como eles, por exemplo, esperam o sábado, na sexta-feira à noite. Eles montam uma mesa, é família primeiro, eles montam uma mesa, as mulheres acendem a menorá na mesa, tem refeição, eles cantam em torno da mesa,
né? E cantam, louvam a Deus, e é uma alegria mesmo para eles a chegada do sábado. Se você vai no Muro das Lamentações, você vê eles, grupos dançando, assim, você nem conhece, né? Eles já pegam você lá e saem de roda, tal, porque é uma alegria genuína para eles esse momento. O que que eles fazem no dia? Eles se dedicam a relações familiares e a visitar uns aos outros, que no dia a dia não dá, né? Além de ir para a sinagoga, né? E estudo da Bíblia, estudo da palavra e tudo mais, e essa comunhão. Quer dizer, olha que bonito, né, que vem isso, essa alegria de esperar, de aguardar e entender o verdadeiro descanso, né, em Deus, é, potencializado por esse dia. Porque ao longo da semana a gente tem a nossa horinha, o nosso tempo ali, mas depois vem o dia a dia, né, as atividades. Nesse dia você se desconecta e você entrega, literalmente você é desafiado, por isso que a Karen falou que é uma mudança de paradigma. Você é desafiado a entregar a Deus o controle da sua vida. Mas se eu não trabalhar hoje, é um faturamento a menos que eu vou perder, ou 4 faturamentos a menos no mês. Percebe? A confiança, a entrega e a paz de espírito e a paz de alma, quando você vive a plenitude, né, do conceito bíblico do sábado, e você enxerga mais o outro, a sensibilidade que a gente estava falando no começo, a gente passa a ter mais sensibilidade pelo outro, pelas necessidades do próximo, pelos aflitos e por tudo mais. E a gente tem tempo, acaba tendo tempo para essas coisas, né? Então, é muito bonito o conceito do sábado dentro dessa moldura maior do descanso em Deus, né? Que é descansar nele. De novo, você descansa e eu trabalho por você, É né? bem Eu profundo. trabalho por você no sentido de eu te criei, eu te salvei e, sabe, aprende de mim, leva, vem aqui comigo no jugo, vai aprendendo de mim no dia a dia que você vai ter uma vida melhor, mais saudável, mais produtiva. Isso não vai fazer falta para você na sua vida. Essa é a bênção que a gente, porque tem uma bênção especial nesse dia. Não pelo que eu faço, mas porque eu me conecto à corrente de bênçãos ali que já está disponível por Deus por meio do sábado. Muito lindo. É muito lindo. Eu tenho mais um testemunho, mas eu vou contar bem rapidinho, prometo que já deu muito. Eu vou pedir para a Filipa contar esse testemunho. A Filipa, ela dança balé no Balé Expressão aqui em São Carlos e ela queria muito um papel principal. Só que ela não consegue o papel principal porque os treinos e algumas apresentações são aos sábados. E foi tão bonitinho que essa semana ela não foi nos treinos aos sábados, porque tem os treinos finais aos sábados. E ela orou. Ela falou: Eu orei, mãe. Falei para Jesus que estava muito difícil, porque eu queria muito uma parte na apresentação principal, mas eu não queria ir ao sábado. Mas eu sei que se eu confiar nele, ele vai fazer algo muito melhor por mim. E foi muito bonito ela falar isso para mim, sabe? Porque ela confiou. E ontem ela chegou hoje na hora do almoço e falou assim: Eu ganhei uma parte principal. E até me emociona falar isso. Eu falei: Como assim? Aí o pai perguntou para ela e falou assim: Sério, filha, parabéns. E como que você ganhou isso? Você não ia dançar no sábado? Ela falou assim: Foi Jesus que eu pedi para ele. Então, assim, Deus Isso. tem uma forma especial de o jugo, né? Andar com ele, ele vai mostrando nesse caminho como que vai fazendo. Nem eu sei, eu faço um monte de coisa que eu não deveria fazer no sábado. Sim, é uma aprendizagem. Aqui em casa é muito difícil, vamos dizer assim, enquanto seres humanos, é igual o não adulterarás que a gente viu, que, né, assim, que do pensamento. A gente não consegue, não adianta ficar buscando isso com a própria força, né? Assim, seguindo regras, senão a gente cai no legalismo. A gente tem que fazer isso caminhando com ele, no jugo, junto com ele, né? Vem caminhar comigo, que eu quero aprender de você. E é nesse caminhar com ele, nessa aprendizagem, que a gente vai entendendo isso, né? E foi muito bonito ver a Filipa nessa caminhada, entendendo também e como que ela está recebendo as bênçãos de Deus também, assim, na vida dela. E pronto. E é isso, gente. Queria agradecer muito por vocês estarem aqui. Vou pedir para o Fábio fazer a nossa oração final, então. Pode ser? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a tua companhia durante esse estudo, por nos revelar verdades tão importantes e tão maravilhosas da tua palavra. Que o teu principal interesse, o único interesse é o nosso bem-estar, o nosso descanso em ti.
Nos ajude, Senhor, na nossa fraqueza, nas nossas debilidades, às vezes, falta de vontade, ou nos nossos medos, nos nossos receios. Tu sabes como é difícil nós entregarmos áreas da nossa vida ao teu comando e ao teu controle, mas que pelo nosso relacionamento diário, a nossa comunhão diária contigo, aprendendo de ti, nós possamos entregar a totalidade da nossa vida em tuas mãos. E saber que a verdadeira glória, o verdadeiro prêmio não se resume, não está nesse mundo, mas está numa vida eterna contigo. Essas bênçãos nós te pedimos, nos dê um restante de semana na tua companhia. Por Jesus. Amém. Amém. Amém.